Já estamos de volta e você continua conferindo a entrevista com o professor Camilo Braz, que é pesquisador do Grupo Sertão, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Ele está falando sobre a homofobia. Para continuar nossa conversa, professor, a Secretaria de Direitos Humanos divulgou um relatório que aponta que pelo menos 278 pessoas morreram por causa da homofobia apenas em 2011. O que o senhor analisa destes números? Eles podem ser ainda maiores, já que em muitos casos não são notificados como crimes motivados por homofobia? Com certeza. Quer dizer, acho que existe uma subnotificação nesses números, né? Quer dizer, acho que a grande maioria das pessoas que são vítimas de homofobia, seja ela desde aquela chamada homofobia psicológica, né, que tem a ver com humilhação, xingamentos, perseguições, etc., até as formas mais diretamente violentas, digamos assim, de homofobia, as pessoas têm muito medo de reportar esses casos, né? Até por receio de homofobia institucional. Agora, não é só medo, elas também desconhecem os canais pelos quais se pode denunciar. Então, assim, acho que a grande maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que o Disque 100, né, ele, desde 2010, ele atende também casos de violência direcionada à população LGBT, né? As pessoas talvez não saibam que em Goiás existe um centro de referência na Avenida Goiás que atende, dentre outras questões, né, dentre outros grupos marginalizados, digamos assim, a população LGBT. As pessoas talvez não saibam que existe um Conselho Estadual LGBT em Goiás. Então, tudo isso são informações que são importantes que se saiba. Quer dizer, existem canais, ainda que incipientes, mas existem canais para que essas denúncias cheguem ao poder público, né? Isso é importante de ser mencionado. Bom, outro dado, professor, que assusta muito nesse relatório é que a maior parte dos agressores, mais de 60% deles, são familiares ou pessoas conhecidas das vítimas. O que o senhor atribui isso? É que as famílias e o meio social, de trabalho, de convivência, ainda não conseguiu aceitar a homossexualidade? Eu acredito que esses dados eles são bastante significativos no relatório, né? Quer dizer, por mais que haja subnotificação, esse relatório ele é uma tentativa pioneira de mapear, né, a homofobia no país, então é uma iniciativa que deve ser bastante valorizada. E eu acredito que o que esses dados nos mostram é que, enquanto manifestação de preconceito ou de discriminação, a homofobia ela é socialmente muito espraiada. Quer dizer, é claro que, por exemplo, a população em geral tem mais acesso aos casos de homofobia quando eles saem nos jornais vamos dizer, em geral, na mídia, seja mídia impressa, televisiva, mas enfim, na mídia em geral, né, nos meios de comunicação, dão mais destaque aos casos de homofobia que ocorrem, digamos, nas ruas, né? Mas isso não significa que ela não ocorra dentro de casa, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esses dados nos mostram como que essa prática ela diz respeito ao cotidiano e como que esse pensamento que atribui à homossexualidade características negativas, ele está tão arraigado na nossa cultura que mesmo dentro de casa os sujeitos homossexuais não têm a possibilidade de experienciar a sexualidade de uma maneira tranquila, né? Quer dizer, acho que isso é um dado a ser considerado. Bom, professor, e em relação aos dados de Goiás? Goiás é um estado que tem muitos casos de homofobia, pode ser considerado aí um estado, um caso preocupante também no Brasil? Eu acredito que é muito difícil para nós mensurarmos comparativamente a situação da homofobia em Goiás em relação a outros estados pela ausência de dados, né? Quer dizer, não existe, e isso eu acho que é algo que diz respeito ao Brasil como um todo. Então, por exemplo, um dos grandes problemas que leva à subnotificação dos casos de homofobia no país é a ausência de um campo específico para a identificação dos sujeitos que vão às delegacias para reportar crimes, a ausência do campo que identifica a orientação sexual. Isso é geral, isso diz respeito ao Brasil como um todo, quer dizer, com exceção do estado do Rio de Janeiro, em que 80%, se eu não me engano, das delegacias já contam com esses dados e isso vai proporcionar estatísticas, né? No restante do Brasil, como em Goiás, esse tipo de informação inexiste. Então é muito difícil mensurar. Agora, mais uma vez, acompanhando as notícias, né? E aí nesse caso a mídia tem um papel importante, né? De trazer à tona esses casos, porque acompanhando as notícias relativas a 2011 é possível perceber como que há vários casos que foram sendo reportados e que ganharam espaço na mídia local, né? De homofobia, tanto no interior do estado quanto na capital.
Então, agora eu não sei se dá para a gente dizer se Goiás é um estado muito homofóbico em comparação ao resto do país. Eu acredito também que esse é um fenômeno que está espraiado, né, que ocorre em várias regiões. E eu acho que o que deve haver, sim, é uma preocupação na geração de dados estatísticos para que essa discussão possa começar a ser feita em bases mais fidedignas, digamos assim, né? Bom, professor, e até hoje não existe a penalização específica do crime de homofobia, como acontece com a questão do racismo. O que o senhor acha que leva a essa falta de penalização? O senhor acha que, se houvesse uma legislação específica, esses crimes poderiam ser reduzidos? Bom, eu acho que o que leva à ausência da criminalização, digamos, da homofobia no país hoje em dia são os entraves pelos quais o projeto de lei, né, que busca incluir a homofobia no rol de discriminações já existentes, já criminalizáveis, digamos assim, no país, esse projeto está travado, digamos assim, né? Ele não é julgado, né? Não existe possibilidade, não existe um cenário político que permita que esse projeto vá a julgamento, né? Então, o PLC, que é o projeto de lei da Câmara 122, desde 2006 está parado na Câmara e não vai a julgamento. Então, acho que esse é um primeiro elemento a se considerar, né? Com relação à criminalização, eu acredito que é necessário que haja, sim, uma manifestação pública favorável à criminalização da homofobia, assim como ocorreu, por exemplo, em relação ao racismo, tá? Então, até pouco tempo atrás, no Brasil, racismo não era crime. E a partir do momento em que o racismo passou a ser considerado crime, quer dizer, isso mostra que há um reconhecimento por parte do poder público de que esse é um problema a ser enfrentado. Eu acho que a homofobia ela precisa passar pelo mesmo processo, né? Agora, eu também não acredito que a mera, digamos, criminalização da homofobia vá fazer com que ela diminua. Eu acho que o problema ele é muito mais amplo, né? Quer dizer, o enfrentamento da homofobia ele diz respeito a uma mudança de mentalidades, a uma mudança cultural, uma mudança simbólica que passa, sim, pela necessidade da criminalização da homofobia, mas que diz respeito à necessidade de ações em vários outros campos. Então, aí, mais uma vez, eu acredito que o campo, por exemplo, da educação, ele merece ser destacado, né? Ele merece ganhar atenção no que diz respeito à necessidade de implementação de políticas educacionais que ensinem as crianças, digamos, desde cedo a não serem homofóbicas, né? Porque a homofobia, antes de tudo, nenhum sujeito nasce homofóbico, ele aprende a sê-lo, porque vive num contexto social e cultural em que a homofobia é naturalizada. Então, essa mudança de mentalidades que vai fazer com que a homofobia seja considerada um problema e não a homossexualidade seja considerada um problema, ela necessita de uma atuação múltipla em vários campos, né? Para finalizar, professor, o senhor falou de educação. Qual que é a avaliação que o senhor faz daquele kit homofobia que foi tão debatido, tão polêmico? Ele seria importante para essa educação? Com certeza. Eu acredito que... assim, aí eu vou dizer algumas palavras mais inspiradas pela antropologia, que é o meu campo de atuação, né? Quer dizer, eu acho que depois de vários anos trabalhando com antropologia, talvez uma das coisas que eu começo a aprender, né, é que a antropologia é uma ciência que vai trazer a necessidade de uma reflexão em torno da diversidade, não é? Cultural em vários âmbitos, né? Quer dizer, houve um grande antropólogo chamado Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, francês, que faleceu até recentemente, e ele dizia que aquilo que nos torna eminentemente humanos é a diversidade, né? Então, se todos fazemos parte de uma mesma espécie, do ponto de vista biológico, aquilo que nos singulariza enquanto humanos é a diversidade. E a diversidade é entendida num sentido amplo. Se a gente extrapola essas ideias para o plano da discussão aqui, em torno da sexualidade, a gente tem que levar em consideração, então, que há uma necessidade de que a diversidade sexual, assim como a diversidade cultural em geral, seja respeitada para que nós possamos nos reconhecer enquanto humanos, né? Então, a homofobia, ela não é um problema só para homossexuais. A homofobia, ela é uma questão que desumaniza a todos e a todas, independente da orientação sexual. Essa mentalidade, ela só vai começar a ser introjetada pela população a partir do momento em que ela for, por exemplo, trabalhada nas escolas.
É necessário que as pessoas desde cedo aprendam que para que elas possam ser consideradas humanas, é necessário que haja o respeito à diversidade cultural e social num sentido amplo, inclusive no que diz respeito à sexualidade. O problema não é a homossexualidade, o problema é o preconceito e a discriminação. É isso que deveria ser combatido. E aí, nesse sentido, quer dizer, enquanto nós não vivermos num contexto social e cultural em que a imagem de duas pessoas do mesmo sexo de mãos dadas não seja chocante, mas a imagem de duas pessoas enfim, humilhadas ou espancadas ou mortas em função da sua sexualidade seja chocante, enquanto a gente não atingir esse cenário, ainda vai ser necessário o desenvolvimento de políticas públicas em vários âmbitos que ajudem na desconstrução do preconceito e da discriminação. Essa seria uma visão antropológica a respeito do tema. Tá certo, professor. O Conexões agradece muito a sua presença para falar sobre esse tema. Eu que agradeço. E você continua acompanhando Conexões, porque no próximo bloco você confere uma matéria a respeito de saúde e fé e também as dicas de atividades culturais e acadêmicas. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.